Oi pessoas, meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos, eu sou au pair no estado da Califórnia. Eu estou na minha segunda família, quase no final do meu intercâmbio, falta só um mês e uma semana. E, eu sempre falo que eu quero finalizar esse ciclo, finalizando esse ciclo, produzindo conteúdo de au pair. Eu sempre digo também que eu acho que cada experiência é única e às vezes alguém pode se identificar comigo, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de me expressar. Eu sei que tem muito conteúdo de au pair no YouTube, mas eu conheci o au pair pelo YouTube e eu gostaria de deixar a minha contribuição pro universo de au pair, sabe? Esse intercâmbio não é fácil, não é nem um pouco fácil. Sugiro o story time da Priscila, mas pra mim foi muito bom mesmo. Tive muita sorte, me decepcionei no meio do caminho, óbvio. Tive perrengues no meio do caminho, óbvio. Tive momentos muito difíceis no meio do caminho, óbvio, porque é assim, a vida é assim. Ela é feita de altos e baixos. E esse intercâmbio é assim também. E é mais intenso, né? Porque você tá fora, você tá longe de casa, você tá morando no exterior, muito provavelmente pela primeira vez, foi a minha primeira vez. Então e você tá sozinha, né? Muito provavelmente é a sua primeira vez sozinha. E hoje eu vejo isso. Hoje eu entendo que o au pair foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida. Sozinha. Porque era uma coisa que não tava no fluxo da vida, sabe? Vim de um lugar muito privilegiado, que eu pude fazer faculdade, que eu sempre tive ajuda financeira dos meus pais. Eles sempre estiveram ali pra me incentivar a fazer as coisas. Foi emotiva, né? TPM e outras coisas aí. Mas enfim. E o au pair, eu tomei a decisão assim, não, eu não tô conseguindo mais isso. O caminho que eu tô seguindo não tá fazendo sentido pra mim. Eu não sei o que o au pair vai me trazer, mas eu quero ir nisso daí. E aí eu fui. Tive muita sorte das minhas famílias, blá blá blá, nunca passei nenhum rematch, não sofri abuso psicológico, então pra mim foi muito bom. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o meu processo de extensão. Foi difícil pra mim. Hoje eu vejo esse padrão em mim. Eu sei que foi difícil pra mim porque é difícil tomar uma decisão. É difícil você tomar uma decisão porque você fica sobrecarregado pensando aquela decisão é certa, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Escolher uma família é recusar outras famílias. Tem que colocar na balança tudo que você quer. Diferente do meu primeiro ano, queria muito estar aqui, né, no au pair. Eu era no meio da pandemia, então eu fui tirar meu visto no Equador. Assim, eu queria muito estar aqui. E eu tava muito aberta a qualquer família, qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas eu queria muito a parada de fazer parte da família, blá blá blá. Gente, desculpa, eu não quero parecer que eu tô tirando sarro de quem quer fazer parte da família. É porque, assim, depois de 2 anos aqui, eu vejo, assim, que a minha concepção sobre isso daqui mudou, sabe? E tá tudo bem você querer ser parte da família, tá? Mas, assim, vem com o pé no chão. E no meu segundo ano, né, eu fiquei online na primeira semana de outubro. E a minha extensão era janeiro, dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro eu ia começar na minha segunda família. Foram 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro pra eu conseguir falar com família e tal. E assim, pro meu segundo ano, eu não sabia exatamente qual era a vibe que eu queria, sabe? Eu tinha certeza de uma coisa. Apesar da minha primeira família não ter sido exatamente o que eu queria, exatamente as expectativas que eu coloquei neles, eles eram uma família boa, sabe? Eu nunca passei abuso psicológico, eu sempre trabalhei pouco, né? 30 horas por semana. Eu tinha sexta off. Trabalhava só 4 dias, eu acho que eu trabalhava, sei lá, 6 horas no máximo. Tinha uns adolescentes que eu precisava ignorar, que tem um vídeo sobre isso, né, falando da relação que foi difícil, mas eu cuidava de só uma criança de 5 anos. Eu ganhava o mínimo 200, mas na minha cabeça era muito claro. O que era mais claro era o seguinte, eu não queria trocar uma coisa boa por uma coisa ruim, sabe? Óbvio, né, ninguém quer trocar o bom pelo ruim, mas o que na minha cabeça era fazer o bom pelo ruim. Se eu trabalhava 30 horas por semana, ganhando $200, fazendo uma conta aí, era como se eu tirasse $7 a hora. Eu não queria trabalhar mais pra mais crianças, pra mais horas, pra ganhar o mínimo. A gente sabe, né, que depois que a gente vem pra cá é cansativo. Se eu já tava cansada, né, cuidando de uma criança 30 horas por semana, imagina eu tendo que trabalhar 45 horas por semana cuidando de 2 crianças. Ia ser mais difícil. E assim, a nossa cabeça, ela tá a todo tempo, infelizmente, comparando as situações, sabe? A nossa cabeça, ela tá sempre relativizando as coisas. Então, assim, pra mim era muito claro que eu não queria uma coisa pior. Mas o que eu queria? O que eu queria priorizar? Eu também, na minha primeira família, eu tinha acesso ao carro sempre que eu quisesse. Não era o meu carro, né, como é aqui na minha segunda família, mas sempre tinha um carro disponível, eu sempre usava, o gás era pago por eles. Eram uns bons benefícios, era uma boa família. Bem ou mal, quando eu passei por um momento bem difícil, mas assim, a gente respirou fundo e a gente falou, a gente vai superar.
E a gente superou, sabe? Nós dois, tanto eu quanto a família, nós fomos maduros o suficiente pra passar por aquela situação e terminar o ano bem. Pra minha segunda família, eu sou um mix de razão e emoção, sabe? Porque as pessoas dizem sobre o feeling, não vai pra uma família só pelo feeling. Não vai, porque assim, eu acho que o feeling, ele não se pode ser que o feeling, ele não se sustente no dia a dia, sabe? Não vai pra uma família que faz você trabalhar todo final de semana. Eu também tinha os finais de semana off, né? Finais de semana, feriado off, na minha primeira família aqui também. Assim, não vai só pelo feeling se você não tem, no mínimo, alguns bons benefícios, sabe? Quando você tá aqui, você percebe, a rotina, ela é massacrante, a rotina, ela é muito estressante. Então, assim, na minha opinião, o feeling, ele não se sustenta, sabe? Trabalhar que nem uma fudida. Ou pode ser que sustente, tá? Pode ser que seja bom, cada experiência é única, blá 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 blá. Mas eu sou um mix de emoção e razão. Como na minha primeira família, né, eu queria muito fazer parte da família, blá blá blá, e eu não me senti dessa forma, eu fiquei pensando, será que eu vou por esse mesmo caminho no meu segundo ano? Será que eu procuro uma família que diz que tá aberto a isso, né, que diz que quer isso e tal, ou eu vou pra uma família que vai ser mais profissional? Um parênteses aqui, tá? Essa parada de fazer parte da família, eu sei que tem muitas famílias que usam isso pra te explorar, mas assim, no meu caso, parte da família pra eu me sentir confortável, sabe? Pra eu me sentir confortável na casa. Eu não sabia como ia ser, era Covid, então eu não sabia se eu ia poder sair com outras pessoas, blá blá blá, fazer amigos. Então pra mim era muito importante isso, de eu estar com pessoas que eu pudesse hangout, que fossem me incluir em algumas coisas, porque eu tava com medo de estar sozinha, então eu queria ter uma base, sabe? Nessa família. Mas pra mim eu sempre deixei muito claro que, e a minha família, que eu fui também, sempre deixou muito claro que o meu tempo off é o meu tempo off, que eu não sou obrigada a nada. Porque eu acho que eles têm que deixar isso claro pra você, que você não é obrigada a nada. Que eu ia ser convidada, mas eu não ia ser obrigada. Enfim, fechando parênteses. Eu não sabia se eu queria pra uma família que ia me deixar aberta a participar, ou se só uma família, assim, bem profissional mesmo, sabe? E eu conversei com muitas famílias, eu conversei com mais de 30 famílias. Eu sempre fazia, né, na minha cabeça esse custo-benefício, né, valor hora trabalhada, pra saber se eu tava indo pra uma coisa melhor ou pior. Mas eu sei que isso não é tudo, né? Eu sei que isso não é tudo porque depende do lugar que eu vou, também depende da família. Então, assim, eu tentava sempre colocar na balança todos esses benefícios. A quantidade de crianças, também tinha a idade das crianças, né? Porque eu não tive uma boa experiência com adolescentes no meu primeiro ano. Moral da história. Conversei em mais de 30 famílias em 2 meses. Eu conversei com várias boas famílias, sabe? Mas eu não conseguia tomar uma decisão, eu não conseguia. Eu fiquei meio surtada, assim, né? Porque escolhendo uma família, eu tava fechando as portas para as outras famílias. E eu conversava com várias famílias, é desgastante, você começa a ficar meio robotizada, sabe? Você começa a fazer as coisas muito no automático e tal, como se fosse... Mas é isso, né? É uma entrevista de emprego, Você tem que levar de conta os benefícios. Eu lembro que eu falei com uma família do Colorado, e assim, né? Eu sempre estive aberta a todos os Estados Unidos, e é muito louco pensar que eu tô aqui na Califórnia, porque faz muito sentido eu estar na Califórnia. A Califórnia tem tudo a ver comigo, sabe? Na minha cabeça, o Colorado era esse lugar também, que tem tudo a ver comigo, montanhas, natureza, explorar, também tem neve. Então, assim, eu lembro que essa família do Colorado mexeu comigo, porque eram 2 crianças, 2 meninas mais novas e tal, e eles eram essa família que incluía au pair, que convidava au pair, que ia esquiar com au pair e tal. E essa família mexeu com o meu coração, sabe? Porque na minha cabeça era a família perfeita pro meu primeiro ano, mas eu tava indo pro meu segundo ano. Então, assim, na verdade tinha um contra dessa família. Essa família, ela não deixava viajar com carro, né? Só poderia ficar perto da casa de carro. E a liberdade pra mim era uma coisa que eu não abria mão de jeito nenhum. Então, assim, essa família mexeu comigo, sabe? Será que eu abro mão disso pra ir pra essa família? Mas eu lembro também que eu acho que essa família, ela só oferecia 250. E eu ia trabalhar, tipo, mais. Então, no meu cálculo, não tava fechando, sabe? Tinha um feeling, mas no racional não tava fechando e tal. Não aceitei essa família. Eu lembro que eu fiquei triste, né? Que eu perdi essa família. Eles me rejeitaram. E aí eu fiquei super triste. Fiquei assim, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que... O que eu fiz da minha vida? Perdi a família, blá, blá, blá. E é isso, né? Eu conversei com mais de 30 famílias, não conseguia fechar. Eu lembro que até... uma das primeiras famílias que eu conversei era uma família de Boston. E pra quem não sabe, Boston ganha mais, blá 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 e tal. E aí eu pensei, será que eu vou pra lá? Pelo menos eu vou ganhar mais. Vou trabalhar mais, mas eu vou ganhar mais, né? Vai ser proporcional. E o meu coração não tava dizendo pra eu ir pra lá e tal. E é muito difícil. Pra mim, a diferença do primeiro ano e do segundo ano, o primeiro ano eu tava muito aberta. Qualquer coisa iria ser bom.
Mas eu sabia que tinham coisas que eu não podia abrir mão. E pro meu segundo ano, eu sabia do que eu não podia abrir mão, de quais benefícios eu não podia abrir mão. É muita informação, é muita gente falando com você. E eu não queria, sabe, escolher. Eu não sabia se eu queria família, lugar e tal. Enfim, moral da história, né? Falei com várias famílias, 30 famílias. A família que eu acabei vindo hoje aqui, né? Eles apareceram no meu perfil. Eu não respondi eles, porque eram 2 crianças mais velhas, eu não tava querendo isso. E depois eles... E aí, nisso, eu já tava ficando desesperada. Isso já era novembro, gente. Eu fiquei 2 meses, conversando com infinitas famílias. Não conseguia fechar, não conseguia. Tinha família que não topava pagar mais. O que eu acho um absurdo, gente. Assim, não, tudo bem, eles não são obrigados a nada. Mas assim, que nem que falar, você é a primeira pessoa que tá pedindo pra receber mais. Eu já ficava meio assim, né? Mas assim, isso é um problema? Ah, cara, depois de um ano aqui você quer ganhar mais mesmo. No primeiro ano, $200 rende. Eu fazia render. Agora, no segundo ano, assim, não sei se rende, né? Enfim, aí essa família entrou no meu perfil, né? E eu não respondi porque eram 2 crianças mais velhas. Eu fiquei meio traumatizada e tal. Aí eles entraram de novo no meu perfil. E eu já tava desesperada, já era novembro. Eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma chance. Aí eu mandei mensagem pra eles e tal. Aí o pai me passou o telefone da au pair atual, né? Da antiga au pair. E aí eu conversei com ela e tal. E eu expus os meus medos, assim. Eu não queria vir pra cá por causa das crianças que eram mais velhas. E eu fui meio traumatizada, né? Tem um vídeo aqui falando que dessa experiência e tal. Eu sempre falo, né, que a minha criança de 5 anos salvou meu intercâmbio. Então, assim, eu tava com muito medo, né, de vir pra cá e tal. E eu sabia que essa família aqui, ela ia ser uma relação completamente profissional e distante. Então, assim, era isso que eu queria. Eu tava com medo, sabe, de me sentir sozinha. E eu me senti sozinha várias vezes aqui. E eu sabia que aqui eu não ia poder contar com a minha família, sabe? Depois do meu primeiro ano, eu já aprendi que se eu depender da família pra fazer alguma coisa pra que eu me sinta melhor, pra que eu me sinta menos sozinha, eu vou me decepcionar. Então, assim, pra cá eu vim já com o pé no chão. Como eu falei com a antiga au pair, ela falou, me tranquilizou em relação às crianças e tal. Então eu acabei vindo pra cá. E ele topou pagar um pouco mais, né? Tomei essa decisão um pouco porque era quase como se eu tava muito estressada. Eu precisava tomar uma decisão, entendeu? Eu não era... Como eu tinha bastante tempo, eu tava assim, eu tenho bastante tempo e tal. Mas aí, nisso, eu não consegui tomar a decisão. Eu fiquei 2 meses falando com família, aí era novembro. E eu falei assim, mano, falta só um mês. Preciso achar uma família. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, a primeira família que ia aceitar me pagar mais e que eu não trabalhe 45 horas de semana, eu topo. E com carro, né, obviamente. Carro liberado, pra viajar. E ele falou, eu podia usar o carro, eu pago gás, né? Porque aqui eu nem dirijo as crianças pra ir pra escola. Então, assim, né? Justo eu não pagar mais. Não pagar meu gás. Mas ele aceitou pagar mais, né? Fica até o final. Ó, eu tô muito youtuber. Fica até o final do vídeo que eu vou ensinar como eu negociei pra ganhar mais, tá? Mas enfim, ele aceitou pagar mais. Aqui eu trabalho sábado. Trabalho sábado sim, sábado não. Então, assim, mas a primeira família, eu tinha que entreter minha criança de 5 anos, né? E aqui eu perguntei pra au pair antiga, o que você faz e tal? Ela falou que eu não faço nada. E realmente eu não faço nada. Mentira, tá? Não vou desvalorizar o meu trabalho. Eu faço lunchbox das crianças, tenho certeza que eles estão alimentados, que eles não estão se matando, que eles não estão gritando pela casa. E é esse meu trabalho, né? Sábado que eu trabalho, eu fico em casa com eles, jogando videogame, assistindo eles jogando videogame. De vez em quando a gente sai, de vez em quando tento entreter eles, eu tento interagir com eles, mas eles não querem interagir comigo e tal, tudo bem. Enfim, a questão é que eu trabalho sábado sim, sábado não, porque é um pai solteiro. Solteiro não, né? Divorciado. Um pouco mais, ia pagar meu gás, mas tinha o carro, que é um benefício que eu não abria mão, de poder fazer o que eu quiser, de viajar e tal. Então eu vim pra cá. Pensando agora, né, a gente só entende, a gente só conecta os pontos olhando pra trás. Então, assim, hoje eu penso que eu estou exatamente onde eu tinha que estar. Hoje eu penso, sabe, que eu não sabia, sabe, pra onde ir. Eu também tava muito aberta a qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas se tem algum lugar que eu tinha que estar, é aqui na Califórnia, sabe? Ai, que idiota. Mas é verdade, porque eu moro numa cidade chamada Santa Clarita, eu não moro em Los Angeles. Então, bem ou mal, aqui tem poucas au pairs e tal, eu me sinto um pouco solitário, sabe? Mas eu tive que aprender a lidar com isso. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre ter me sentido sozinha e tal. Eu tinha o carro pra fazer o que eu quiser e tal, e eu fiz várias viagens da hora e tal. Hoje eu tenho certeza que eu tinha que estar aqui, sabe? E também, mesmo as crianças daqui, elas sendo mais velhas, elas não querendo se conectar com você de qualquer forma, eu observo muito eles, né? Eu acho que como eu passo muito tempo sozinha, eu passo muito tempo imersa, assim, nos meus pensamentos. Então eu tô sempre refletindo, tirando... Também eu escrevo bastante, é uma coisa que me faz muito bem.
Então eu faço um diário de tudo e eu penso que de alguma forma eu tô aqui porque eu tinha que estar aqui também, porque eu viajei, eu me desafiei bastante, eu explorei bastante. Eu aprendo muito com essas crianças aqui. Eu aprenderia com qualquer outras, né? Mas eu aprendo bastante com eles também, sabe? Essa fase da vida, ela é difícil, ela é complicada e você tá aprendendo muita coisa e eu observo muito eles e eu me vejo muito neles toda hora. As minhas duas crianças aqui, elas têm TDAH. E eu nunca fui diagnosticada com TDAH. Eu me autodiagnostiquei com TDAH, tá? Eu vou ver isso quando eu voltar pro Brasil. Mas assim, eu acho que eu tenho isso. E eu observo muito eles, assim, sabe? A hora do dever de casa. Tem dias que o meu menino, ele... não consegue, sabe? Não consegue. Eu entendo super ele. Tem dias que a gente não... Um deles toma remédio pro TDAH e o outro... É porque TDAH é muito amplo, né? O TDAH de um é completamente diferente do TDAH do outro. Então, assim... E eu me sinto como se eu fosse um mix dos dois. Então, assim... E é muito louco isso, porque... é difícil, sabe? Você vê a criança ali lutando contra aquilo. E eu queria tanto abraçar ele e falar assim, você consegue, não é tão difícil assim, porque eu vejo como se eu já tivesse passado por isso, sabe? Minha outra criança, ela se cobra muito, ela é muito perfeccionista, ele é muito esforçado, e isso causa muita ansiedade nele, sabe? Ele quer dar o melhor dele, e se ele não der o melhor dele, ele vai se frustrar. Então é muito louco isso. E também eu tenho vontade de abraçar ele e falar assim, calma, você não precisa ser o melhor em tudo, você não precisa provar nada pra ninguém, calma. Porque eu acho que isso causa muita ansiedade, sabe? E eu vejo isso em mim até hoje, sabe? É como se você visse isso criando como se essa fosse a sementinha, sabe? E hoje é quase como se eu vejo, nossa, essa foi a sementinha que eu plantei em mim. Mas enfim, eu penso que eu estou exatamente onde eu tinha que estar, lidando exatamente com quem eu deveria estar lidando, aprendendo muito sobre eles. E eu já disse isso em um outro vídeo, sabe? Quando você começa a olhar com mais amor pros outros, você começa a olhar com mais amor sobre você mesmo. E eu não sei se eu comecei a filosofar e esqueci do objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo era falar sobre o meu processo de transição. Ok, agora vamos a dicas práticas. Assim, tenha em mente os seus requisitos. O que você quer. Se você estiver muito perdida como eu tava, talvez, olha... Porque hoje eu vejo, né, que a Califórnia tem tudo a ver comigo. Assim, e eu tava tão nessa de estar aberta que eu esqueci, sabe? Talvez se eu tivesse pensado em ir pra um lugar que tem mais a ver comigo e tal, teria sido uma decisão que eu tomasse mais facilmente. Mas eu enrolei 2 meses e tô exatamente onde eu tava. Eu diria também pra você, um conselho meu, né, é essa questão do valor hora trabalhada, porque a gente sabe o quanto isso daqui é difícil, sabe? E depois de um ano aqui, você começa a comparar as coisas, sabe? Eu não quero ir pra um lugar pior do que eu tava antes. Então isso pode ser uma boa ferramenta pra você usar a seu favor. E tem, claro, né, os requisitos. Olha, depois de 2 anos aqui, eu falo que jamais... Pode estar tudo uma merda, sabe? Pode estar tudo uma merda, mas assim, você pega o seu carrinho e vai pra onde você quiser. Vai dar um rolê, vai sair de casa. Então assim, o carro é uma coisa... A liberdade, né, de você ir e vir pra qualquer lugar é uma coisa que na minha cabeça não dá pra abrir mão. Mas aí é o meu ponto de vista, tá? Mas tenha os seus requisitos, o que você não abre mão. Mas eu acho que pra gente ter a nossa autonomia aqui, o carro é essencial. E agora, né, falando como eu negociei o salário pro meu segundo ano. Eu escrevi um e-mail, tá? Eu me comunicava por e-mail com o pai. Então eu falei pra ele, olha, é o meu segundo ano, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar 250. Porém, na minha antiga família, eu não pagava o gás. E aqui eu vou pagar o gás. Eu fiz uma média de quanto de gás eu calculo por semana e então eu gostaria de receber mais X de gás. Isso totalizando 280, eu ganho 280. Então eu acho que você tem que deixar bem claro assim, ó, é o meu segundo ano, é importante pra mim ganhar mais, porque eu entendo o quanto isso daqui é difícil, é estressante e $200 não é muita coisa. Não é muita coisa. Então eu quero ganhar mais porque não quero abrir mão de me divertir, juntar dinheiro. A questão do gás é importante também. $30 eu vou 2 vezes pra Los Angeles de carro, 3 talvez. Vou calcular e deixar aqui, tá? Então, é isso, essa é a minha dica. Eu quero ganhar mais por isso. E assim, você tá aqui há 1 ano, né?
Você tá no processo de extensão. Você sabe o valor do seu trabalho. Você deve saber o valor do seu trabalho e o quanto isso aqui é difícil. E assim, $200 não é muita coisa. Então assim, eu acho que você pode escrever isso, sabe? Falar assim, escrever isso, sabe? Vender seu peixe. Então foi isso que eu fiz. Eu vendi meu peixe. Falei que eu queria salvar dinheiro e eu não queria abrir mão de lazer. Então pra isso eu precisava de mais de $50. E o gás, entendeu? Então assim, eu calculei o valor. Mas enfim, calcule o valor. Assim, eu gasto isso daqui de semana de gás. Então eu gostaria de ter um auxílio disso daqui de gás por semana. E funcionou. Ele aceitou. Boa sorte no seu processo de extensão. Se precisar de alguma coisa, tamo junto. Pode comentar se você quiser tirar alguma dúvida e tal. Uma coisa, né? Faltando 1 mês e 1 semana pro final do meu intercâmbio, eu percebo que eu já tô desesperada por um outro motivo, sabe? Troca de status, uma outra vida que eu vou levar daqui pra frente. E tomar uma decisão é difícil. É muito difícil tomar uma decisão, mas fica calma, vai dar certo, tá? Eu tô falando isso pra você porque é isso que eu preciso ouvir. Mas assim, vai dar certo. Hoje é uma decisão que é importante realmente, né? É onde você vai passar o seu próximo ano. Respira fundo, vai dar certo. Não surta. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que esse vídeo tenha sido bom. Por favor, comente, por favor, curta, por favor, se inscreve no meu canal. E é isso aí.